E aí, pessoal, tudo beleza? Vamos falar hoje de balanço de massa aplicado nas indústrias, ou seja, uma mistura que a gente faz industrialmente, comumente, lá quando a gente tem dois sistemas que vão lá colocar num misturador, num reator, e a gente vai calcular a quantidade de massa que entra, a quantidade de massa que sai. Parece difícil, mas é muito simples e a gente vai colocar um exercício aqui para a gente esquentar a nossa cabeça. Vamos lá! Então eu selecionei aqui uma situação para vocês que é bem interessante. Imagina duas correntes que escopam um tanque de 500 galões. Opa! O que é corrente? Corrente é uma quantidade de entrada de matéria que pode ser medida em massa, pode ser medida em volume, pode ser medida em mols, ou seja, a quantidade de matéria que vai entrar num tanque. O que é 500 galões? Galões é uma unidade americana de volume. A gente não usa muito no Brasil. Na verdade, a gente usa quando compra tinta, né? Que um galão é mais ou menos 3,78 litros. Ok. A primeira corrente tem 10% em massa de hexano e 10% em massa de etanol e 90% de hexano. E a mistura dessa corrente tem 0,68 gramas por centímetro quadrado. Opa, então quer dizer que essa mistura, essa quantidade de material que entra, tem etanol e tem hexano. Tem mais componente hexano, menos etanol, e já tem uma densidade determinada, ok? A segunda corrente, ou seja, a segunda quantidade que vai entrar, tem 90% de etanol e 10% de hexano, ou seja, o contrário. E a densidade já foi determinada, 0,78. Após o enchimento do tanque, que leva 22 minutos, uma análise do seu conteúdo indica que a mistura tem 60% de etanol e 40% de hexano. Você deseja estimar a densidade da mistura final e as vazões mássicas, ou seja, quantidade de massa que entrou por unidade de tempo, que isso é chamado vazões mássicas, e volumétrica, ou seja, quantidade de volume que entrou em função do tempo, das duas correntes de alimentação, ou seja, que entraram para o tanque. Item A, desenhe, rotule um fluxograma do processo de mistura e também faça uma análise de graus de liberdade. Então, eu peguei todos esses dados, estão no texto, coloquei no fluxograma que fica muito mais fácil a gente ver. Vamos lá. Então, olha só, coloquei aqui uma fração mássica, ou seja, uma quantidade de massa que entra por função do tempo. A gente coloca um pontinho exatamente para dizer que é massa por tempo, que é vazão, é fluxo. Eu tenho aqui uma quantidade de etanol, no caso 10% massa por massa. Eu tenho uma quantidade de hexano, 90% massa por massa. E a minha mistura, que já foi falada, a densidade, deu 0,68. A mesma coisa vai ser com a segunda corrente, que eu vou colocar chamado M2, que é o fluxo secundário que eu tenho aqui. Tem 90% em massa de etanol, 10% em massa de hexano, e tem a minha densidade. Meu tanque tem 500 galões, agora de pouco eu defini que 1 galão é igual a 3,78, eu não, né? Você joga no Google, você acha isso na hora, é uma unidade de medida, né, que é volume, então 500 galões em litro é 1.890 litros, quase 2.000 litros, ok. Esse tanque vai se encher em 22 minutos, opa, interessante. E a minha mistura tem 60% de etanol e 40% de hexano. Ele quer saber a densidade da minha mistura. Ah, e agora? Como que a gente faz? Bom, o primeiro item é desenhar o fluxograma, já está feito. O segundo item é desenhar o grau de liberdade. O que é o grau de liberdade? É eu saber quantas incógnitas eu tenho e quantas equações e resoluções eu tenho. Se eu tiver mais incógnita, ou seja, mais situações que eu não conheço e menos equações, a equação é insolúvel, ou seja, não tem resposta. Não adianta tentar fazer nem conta. Então vamos listar aqui quais são as dúvidas que eu tenho. Opa, mudei aqui alguma coisa que mudou tudo. Vamos lá. Ó, esse dado aqui é uma incógnita. Eu não sei qual a fração mássica 1 nem a 2. E nem muito menos eu sei qual a densidade da mistura. Então eu tenho 3 incógnitas. Ok. O que eu posso fazer para determinar essas incógnitas? Eu posso saber, por exemplo, a quantidade de etanol que eu tenho no meu sistema. Eu posso montar uma equação de etanol? Sim. Eu posso montar uma equação do hexano? Sim. Eu sei mais algum dado? Sei, eu sei o tamanho do tanque. Então eu tenho a massa, tamanho do tanque. Então, se a gente olhar, eu desconheço quem? A fração 1, a fração mássica 1, fração mássica 2, a densidade. Ok, eu tenho quantos balanços de massa independente, né? Ou volumétrico, hexano e etanol, são 2. Eu tenho alguma especificação para me ajudar? Sim, tamanho do tanque. Então, eu tenho 3 incógnitas e eu tenho 3 equações que eu posso estar usando. Então, meu grau de liberdade vai ser 0. O que significa grau de liberdade 0? Significa que essa equação possui uma resolução. Opa, fantástico, né? Se ela fosse insolúvel, ou seja, tivesse dado um valor positivo, quer dizer que a gente não ia conseguir resolver nunca os resultados, né? Então vamos lá. Como que eu posso agora desenvolver essa resposta?
Um dos jeitos é começar determinando a densidade de cada uma das substâncias, tanto do etanol, tanto do hexano. Então eu peguei o seguinte, eu fui lá novamente na equação, falei, bom, eu tenho aqui nessa minha mistura 0,68 a densidade dela, 10% corresponde a etanol, que eu vou chamar só de E, e 90% de hexano. Então eu fiz isso, ó, mistura 1, eu tenho 0,1, ou seja, 10% de etanol, e 0,9, ou seja, 90% de hexano, que isso me dá 0,68. Tem muito aluno que se perde, fala assim, professor, mas por que 0,1 não era 10%? 0,1 é equivalente a 10%. Mas o que é 10%? 1 é 10 sobre 100? Se você dividir 10%, ou seja, 10 por 100, dá 0,1. Ah, tá, 90 é a mesma coisa, é isso. Então eu tenho esse cálculo que eu fiz aqui da densidade da primeira mistura e o cálculo da segunda. Na matemática, quando a gente tem duas incógnitas, a gente não tem como resolver uma equação. E uma das possibilidades que a gente aprende lá é exatamente montar um sistema. O que é montar um sistema? Tentar isolar uma dessas incógnitas e jogar numa segunda equação que talvez dê certo. Então vamos lá. Eu vou isolar o E aqui da primeira equação. Então o que eu vou fazer? O 0,68, vou passar o 0,9 subtraindo esse 0,68, que é o que eu fiz aqui. Uma vez que eu fiz esse termo aqui, peguei o 0,1 passei dividindo. Então 0,68 dividido por 0,1 é a mesma coisa multiplicar por 10, deu 6,8. 0,9 dividido por 0,1 dá 9H. Então, perfeito, eu já tenho agora uma relação que eu conheço quanto que vale meu E, ou seja, a quantidade do meu E vale isso. Tá, mas isso não adianta nada, porque eu continuo tendo duas incógnitas. Sim, mas se eu voltar para a segunda equação, que é essa aqui, e substituir o E por esse termo, olha como fica. Então eu tenho que 0,9E, eu tenho 6,8 menos 9H. Aqui a gente vai fazer aquela famosa distributiva que todo mundo gosta de fazer em matemática. Eu já fiz esse cálculo e fiz aqui toda a continha, que cheguei aqui a densidade do hexano. Eu já sei a densidade do hexano. Bom, eu tinha duas incógnitas, a densidade do hexano e a densidade do etanol. Se eu já descobri a densidade do hexano, agora é só voltar na conta e colocar a densidade do hexano e achar do etanol. E foi o que eu fiz nesse outro slide. Então eu peguei a densidade do hexano que eu já conhecia, peguei a primeira equação, então eu tenho 0,1, ou seja, 10% de etanol, mais 0,90 do hexano, já sei quanto vale o hexano, e aí fiz a resolução, achei a densidade do etanol. Ok, professor, o que eu vou fazer agora tendo a densidade do hexano e a densidade do etanol? Bom, não sei se vocês já se recordam, tomara que não tenha esquecido. A densidade da minha mistura é uma quantidade de hexano, uma quantidade de etanol. Então vamos lá. Então vamos pegar aqui, ó. Então a mistura final é 0,60%, ou seja, desculpa, 0,6%, ou seja, 60% de etanol e 40% de hexano. Então eu simplesmente substituir os termos, né, o E com H aqui, que são as densidades, e fazer a continha. Achei a densidade intermediária, que é a densidade da minha mistura. Oh, fantástico, então a gente já acabou, a gente já sabe a densidade da nossa mistura. Sim, mas isso é um dos itens que a gente precisa. Já para ajudar vocês que estão estudando, eu cheguei lá no Excel, exatamente plotei isso. Eu plotei a densidade sempre só do etanol, né, 10% de etanol e 90% de hexano, que foi aqui, ó, 10% de etanol e 90% de hexano, que eu tenho 0,68, e quando eu tiver 90% de etanol com 10% de hexano, me deu 0,78. Plotei uma curva e eu assumo que não há uma contração volumétrica e que a temperatura não variou. Então, logo, esse dado, essa tabelinha, esse gráfico que eu estou fazendo é linear. Então, essa minha conta é possível por conta disso. Caso tenha alterado, aí a gente teria que pegar outros parâmetros para calcular a densidade dessa mistura. Ótimo. Perfeito. Então, eu já sei a densidade da minha mistura. O que eu faço agora, professor? Volta novamente para o fluxograma. Eu tenho aqui uma relação de massa sobre volume. Se eu quiser saber a massa, é muito simples, é pegar a densidade vezes volume. Isso, exatamente o que eu estou fazendo aqui. Eu quero saber qual é a massa que eu tenho em total, ou seja, a massa que eu tenho aqui, que é o M3, é a mesma aqui que vai ser da vazão, tá ok? Então, olha só, eu tenho então a densidade vezes o meu volume. E eu achei, tem 1.403 quilogramas. Opa, então quer dizer que a densidade é menor que 1? Sim, 0,74. Se fosse a densidade da água fosse 1, seria 1.890 quilos. Como a densidade é menor que 1, vai ser um pouquinho mais baixo. Ok, eu já achei então a massa do meu tanque. Então eu já estou resolvendo as incógnitas. Eu sei a densidade da mistura, já sei a massa total do meu sistema, agora só falta achar o fluxo de cada um. Para fazer o fluxo de cada um, eu preciso simplesmente fazer o quê? O balanço de cada uma das espécies, tanto do etanol, tanto do hexano. Então vamos lá, eu separei do etanol aqui, ó. Então o etanol, o que é o fluxo do etanol? Vamos voltar aqui.
eu tenho aqui 10% da fração de máscara de entrada 1. Então, vamos lá, 0,1, que é o 10% da fração máscara 1. O etanol também está aqui, ó, 90% da fração máscara 2. Então, 90% da fração de máscara 2. E no final, aqui na minha mistura, eu tenho 40% de etanol. Opa, aqui tá errado, aqui é 60, tá? Aqui é 60, aqui é 40. Eu errei no slide. Lá no início eu fiz certo, ó. Aqui eu coloquei certo, 60 e 40. Ao reescrever isso aqui, reescrevi errado. Então aqui é 60, aqui é 40. Então eu tenho 60% do M3. Só que o M3 que eu calculei aqui é a massa só, para ter fluxo. Então, para ter o M.3 aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o M3 dividido por 22. Por que 22? Porque é o tempo que leva para encher. Ah, é verdade, né? Vazão, né? Fluxo é quantidade de massa por unidade de tempo. Então, no caso, eu achei só o M3, então tem que fazer por 22. Por isso que eu tenho aqui, ó, 0,6 M3, né, por 22. Eu coloquei um ponto aqui, não deveria, só era o M só 3 aqui. Eu vou escrever aqui um risquinho para tirar o ponto. Então, eu peguei a massa que eu tenho no meu sistema, dividi por 22 e vou executar essa conta. Achei que tem duas incógnitas. Por que duas incógnitas? Porque o M3 já substituí, mas eu não sei o M1 nem o M2. Perfeito. Bom, eu vou apagar isso aqui porque ficou riscadinho em cima. Bom, olha só, então eu vou selecionar isso aqui, a gente vai usar daqui a pouco isso aqui. Beleza. O que eu fiz para o hexano? A mesma coisa. Só que o hexano agora eu tenho 90% M1, 10% M2 e aqui eu tenho 40% de M3. Então vamos lá. 90% M1, 10% M2, 40% M3. De novo, vou fazer um risquinho aqui para assumir esse pontinho que eu coloquei a mais. Bom, olha lá. Vou executar o cálculo. Na hora que eu executar o cálculo, eu vou chegar nisso. Mas eu já sei quanto vale M1, que vale exatamente esse valor. Então eu vou fazer o quê? Eu vou substituir esse valor que eu tenho aqui. E aí, uma hora que eu substituir, eu tenho 2M2, só passou a ter uma incógnita só. Eu já acho, então, executo a conta, eu já acho o M2. Então, esse aqui é o valor do M2. Uau! Uma vez que eu conheço o M2, eu posso voltar na minha primeira equação e determinar o M1. Então, eu vou lá e determino o M1. Ah, sim. E aí o M3, exatamente é o cálculo aqui, resultado que eu tenho aqui em quilogramas por minuto, é exatamente o cálculo que a gente já estava fazendo ali, né, na equação sem resolver. Então eu já tenho a fração mássica 1, a fração mássica 2 e a fração mássica 3. Bom, uma das perguntas do exercício era isso, né? Ele colocava aqui assim, ó, determine a densidade da mistura final, fizemos, vazões mássicas, fizemos, as correntes de alimentação, fluxogramas, executamos o cálculo. O que está faltando? Bom, está faltando que ele pede vazões volumétricas. Então, agora vamos para o último slide. Então, nesse último slide, o que eu vou fazer? Eu coloquei todos os dados, eu tenho 23,92 kg por minuto, aqui 39,86 kg por minuto. E aqui eu já tenho todos rotulados aqui, né, 63,78 kg por minuto. Para saber as vazões mássicas de entrada, é simplesmente transformar essa massa em volume. Como que eu faço isso? Conhecendo a densidade, que é o 0,68. Então, se eu pegar massa dividido pela densidade, eu acho o volume. Então, está aqui meu volume. E no de baixo a mesma coisa. Pego, então, minha massa, divido pela densidade, e eu acho meu volume. Então, eu tenho aqui minha fração mássica e volumétrica para o meu sisteminha. Parece complexo, mas o que eu sugiro para quem está estudando exatamente esse tipo de mistura? Troca os números, façam de novo, coloca outra porcentagem, vem lá para o gráfico, por isso que eu coloquei que esse gráfico é um bônus, mistura aqui 40% e 60%, sei lá, pega outros dados e você vai determinando, e aí você vai ficando cada vez mais afiado a entender a lógica que está acontecendo aí. E aí daqui a pouco, cabeça você não vai fazer porque são as contas chatas, né, volumes, números quebrados, mas fica mais plausível de você fazer. Quem já trabalha na área consegue fazer isso, esse dado constantemente, porque toda hora está executando contas, ou tem sistemas que já calculam automaticamente isso, que é uma maravilha, mas se você não tiver sistema funcionando, você conseguiria fazer num papel ou no computador, uma planilha eletrônica que facilitaria muito a sua vida. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Caso tenha gostado, não esqueça de curtir esse vídeo, que ajuda mais pessoas a terem acesso a essa informação. E também, se não está assinando o canal, aproveita lá, assina o canal e
comunique com seus amigos sobre essas aulas de química. Abraço, até mais, tchau, tchau.